Olá, meus amigos. Estamos de volta. Hoje com o vídeo Pub 2. Bem, eu vou começar falando sobre as respostas que eu recebi da enquete que eu fiz sobre o Pub 1. Havendo recebido as respostas à pergunta formulada lá no Pub 1, para estabelecimento de prioridades, eu fiz um quadrinho para lhes mostrar o resultado. Segurança ficou com 63%, educação 15%, dinheiro 10% e saúde 9%. E observem, quase todas as respostas foram anteriores ao problema que está ocorrendo lá no Espírito Santo, com a paralisação da Polícia Militar. Eu acho que essa diferença seria bem mais gritante se a pesquisa fosse feita hoje. Ficou evidente que a segurança é a prioridade 1. Mas não há qualquer novidade nisso. Até mesmo o homem da caverna já sabia disso, porque é assim desde os primeiros tempos dos homens. Lá, no tempo das cavernas, os homens eram nômades. Não se fixavam em lugar nenhum. Estavam sempre em movimento, como bichos, em busca de alimento. E ninguém era de ninguém. Mulheres e homens se cruzavam uns com os outros de forma absolutamente livre, sem qualquer preocupação com fidelidade. Por isso é que a sociedade era matriarcal. Os filhos que nasciam só eram conhecidos como os filhos da mãe, porque o pai podia ser qualquer um. Mas isso mudou quando o homem descobriu a agricultura. Se a terra lhe devolvia o alimento que ele plantava, então o homem tratou de se fixar ali mesmo, junto à sua pequena lavoura, a fim de trabalhá-la e colher os resultados. Vocês estão testemunhando a primeira propriedade humana. Mas pela necessidade de sexo e para a perpetuação da espécie, o homem foi buscar a mulher para viver com ele dentro da sua, vamos chamar de casa. Com um detalhe: ele passou a exigir dela a fidelidade, para que os filhos que ela tivesse seguramente fossem também dele, pois agora havia uma propriedade a ser herdada pelos filhos. Mas a agricultura só não bastava. Nenhum homem sobrevive só de verdinhos. Então ainda era necessária a proteína que só a caça lhe podia dar. Mas ao sair para caçar, o homem se deparou com o primeiro grande problema social. A sua lavoura era pilhada, a sua mulher era estuprada, e os seus filhos eram levados como escravos por aqueles outros homens que não tinham vocação para o trabalho, mas tinham vocação para a pilhagem. Eram os comunistas daquele tempo, o pessoal do PT. A solução encontrada por eles é muito importante, porque constitui a base de toda a organização social posterior até os dias de hoje. Os homens se reuniram e decidiram aproximar as suas propriedades, formando a primeira aldeia da história. Escolheram alguns deles, uns poucos, naturalmente os mais fortes, para fazer a segurança da aldeia
Mas para isso eles decidiram dividir uma parte das suas caças para dar aos seguranças, porque eles também tinham família e precisavam de proteínas. Vejam bem, estava sendo criado o primeiro imposto, ou seja, uma contribuição dos que produzem para pagar os que não produzem, a fim de ter segurança. Para resolver os conflitos, eles também se reuniram e escolheram alguns poucos, os mais experientes, naturalmente os mais velhos, e criaram uma regra que todos deveriam cumprir a fim de orientar as decisões desse tribunal que eles estavam formando. Isso foi a formação daquilo que podemos denominar o primeiro Estado. As suas bases de criação, as bases de criação do Estado, foram, portanto, segurança, justiça e leis. Esse é o tripé em que se sustenta um Estado. As leis são feitas de comum acordo entre todos, mesmo que seja, como é hoje, por meio de representantes eleitos. A justiça é baseada na interpretação daquelas leis. E a segurança é para proteger a propriedade, a família e o homem. Prestem atenção. Todas as demais funções do Estado são secundárias e foram colocados sob a sua responsabilidade bem mais tarde e por razões muito menos nobres. Você não precisa de saúde promovida pelo Estado se você puder pagar por ela. Você também não precisa da educação promovida pelo Estado se você puder pagar por ela. Mas você precisa que o Estado lhe dê segurança, justiça e leis. Vamos entrar numa linha de raciocínio. A maior parte da nossa população é pobre, muito pobre. E o que ganha não é suficiente para o sustento básico da sua família. Mas ao longo dos anos, as ideias socialistas foram sendo impostas pelos defensores do povo, que convenceram a quase toda a população da necessidade do Estado prover a educação e a saúde, já que os pobres teriam que ser amparados por não poder se prover a si próprios. O que eles não disseram é que, para fazer isso, o Estado precisaria de mais dinheiro, ou seja, mais impostos, retirando dos bolsos do povo, que dizia proteger, o pouco que o povo tinha e tornando cada vez mais pobre, cada vez mais dependente. Mais pobre e mais necessitado do amparo do Estado, que sempre, defendendo o povo, precisava de mais dinheiro, ou seja, mais impostos. Era óbvio onde isso ia dar. O povo amparado pelo Estado jamais sairia da pobreza. E é isso que a gente tem. É certo que você teria mais dinheiro se o Estado não lhe cobrasse tantos impostos. Aí está a primeira grande diferença entre direita e esquerda. A esquerda quer controlar a sociedade e, para isso,
cobra muitos impostos. A direita deseja que a sociedade controle o Estado e, por isso, quer menos impostos. Pense nisso. Com isso na cabeça, eu vou lançar o segundo desafio. Vou pedir que, da mesma forma como no Pub 1 eu pedi os seus comentários, que a gente continue fazendo isso. Enviem os seus comentários, porque a gente vai falar disso no Pub 3. A pergunta é: o que você entende por Estado mínimo?